O Guilherme está perguntando quais requisitos de fato é cobrado na entrevista para o Ion. Por que é cobrado lá, Brunão? Muito boa pergunta, porque nós temos aqui, eu já vou até aproveitar para mostrar para vocês, o Bionic de simulação de entrevista do Itaú Ion, e tem que ficar muito claro para vocês, tá? Às vezes nós vemos pessoas que estão fora da área de investimentos e buscando esse objetivo, e elas não conseguem entender que uma entrevista no Ion é completamente diferente de uma entrevista no Santander AAA, que é diferente da XP, do BTG, do Bradesco, e dentro do próprio Ion também tem diferenças. Se você vai fazer uma entrevista dentro do On Demand, o gestor ele vai esperar soft skills diferentes de uma entrevista dentro do escritório. Especialista 1, especialista 2, para assessor. Tudo isso é muito importante, tá? Nós mapeamos aqui em conversas com líderes, com superintendentes, com diretores, com pessoas que fazem acontecer dentro das áreas. E é claro, é óbvio que não existe uma receita de bolo. E nem se tivesse, nós queríamos passar para você. Nós somos a faculdade da prática, não do atalho, não da decorabinha, de você simplesmente pegar o atalho. Não, nós queremos que você aprenda de fato, esteja preparado para que se uma pergunta vier de uma forma diferente da qual você estudou, praticou, você sabe, porque você domina o contexto, você domina o conceito, você domina todo o conteúdo, tá? Posso trazer já, Fabião, para eles aqui? Claro, bora. Eu vou trazer aqui, então, o Bionic de simulação de entrevista que os alunos do MBA PAP até turma 30 têm acesso aqui. Nós vamos colocar para vocês e eu vou fazer uma interação com ele, tá? São algumas perguntas e aí eu quero que você faça o seguinte. Eu vou colocar ao vivo aqui para você gratuitamente, só que eu quero uma contraparte. Eu quero que você vá marcando de quantas perguntas eu for mostrar aqui, quantas você tem certeza que você domina. E o dominar é você conseguir conversar com um gestor, cara a cara, sobre essa pergunta por 20, 30 minutos. Manter seu posicionamento. E não, é que os juros vai cair, aí o título vai se valorizar. Não, não. É você fazendo um processo seletivo para a área de investimentos. Faça esse exercício aí. Combinado? Vamos lá, então. Vou aceitar aqui. Vocês vão ouvindo, tá? Oi, fique à vontade. Qual o seu nome? Bruno. Entrevistador. Olá, Bruno. Vamos começar nossa simulação para a vaga de especialista em investimentos no Ion Itaú. Primeira pergunta. Qual o impacto da marcação a mercado em um título prefixado quando o Banco Central eleva a taxa de juros? Aguardo sua resposta. Se o Banco Central sobe a taxa de juros, o título se desvaloriza. Entrevistador. Avaliação da resposta. 55% de aderência. Feedback. Você trouxe o ponto central de que há desvalorização, mas faltou explicar o motivo dessa queda de preço e como isso afeta o investidor ao olhar a rentabilidade antes do vencimento. Complemento técnico. Quando o Banco Central aumenta os juros, os novos títulos passam a pagar mais, tornando os antigos menos atrativos e desvalorizando-os no mercado secundário. Isso pode gerar rentabilidade negativa se o cliente consultar o extrato antes do vencimento. Entrevistador. Vamos para a próxima pergunta? Como a curva de juros impacta a decisão entre pós-fixado e prefixado? Curva de juros eu não sei muita coisa. Eu sei que se a curva abrir, eu acho que vai prejudicar os títulos prefixados e beneficiar os pós-fixados. Mas não sei muita coisa, Bionic. Entrevistador. Avaliação da resposta. 60% de aderência. Feedback. Você identificou corretamente que a abertura da curva tende a favorecer os pós-fixados e prejudicar títulos prefixados, mas faltou trazer a análise do formato da curva, inclinada, achatada ou invertida, e o que isso sinaliza sobre o cenário futuro de juros. Complemento técnico. Quando a curva está inclinada para cima, o mercado espera alta dos juros, favorecendo pós-fixados. Se está achatada ou invertida, pode indicar queda de juros futura, tornando os prefixados mais atrativos para travar uma taxa alta. Entrevistador. Vamos avançar? Quais estratégias comerciais você utilizaria para captar 2 milhões de reais por mês? Nossa, estava esperando mais técnico agora, essa eu não sei responder. Entrevistador. Avaliação da resposta. 10% de aderência. Feedback. Percebo que você ficou surpreso com a mudança de foco para uma questão comercial, mas esse tipo de abordagem é fundamental para a rotina do especialista em investimentos, principalmente em captação. Complemento técnico. Estratégias envolvem reuniões com clientes da base para gerar valor e buscar indicações, reorganização da alocação dos clientes atuais, com propostas de valor, como eficiência tributária e proteção patrimonial, além de prospecção ativa via networking, LinkedIn e eventos, sempre focando em clientes com potencial compatível.
Entrevistador. Tudo bem, vamos seguir com outra pergunta. Como você explicaria para um cliente conservador o motivo de um título de renda fixa estar com rentabilidade negativa no extrato? Ah, eu acho que ele fez alguma coisa errada lá, Bionic. Ele deve ter comprado errado, o título deve ter se desvalorizado. Eu não consigo responder essa. Entrevistador. Avaliação da resposta. 15% de aderência. Feedback. Entendi sua dificuldade com a questão. O motivo da rentabilidade negativa não está necessariamente relacionado a erro do investidor, e sim a um efeito de mercado comum até em títulos de renda fixa. Complemento técnico. Para um cliente conservador, a explicação deve focar que a rentabilidade negativa pode ocorrer por causa da marcação a mercado. O valor do título oscila conforme as taxas de juros, mas se o investidor mantiver o papel até o vencimento, ele recebe o prometido. A perda só se concretiza se vender antes do prazo. Entrevistador. Vamos para a próxima? Como você estruturaria uma carteira para um cliente com R$1,5 milhão que quer proteção contra a inflação e alguma previsibilidade? Nossa. Aí eu já vou ter que montar um portfólio de investimentos. Bom, vou colocar aqui que tem que ser algum título atrelado à inflação. Entrevistador. Avaliação da resposta. 60% de aderência. Feedback. Você acertou ao indicar títulos atrelados à inflação como base da carteira, mas foi genérico e não detalhou produtos específicos, nem o equilíbrio entre previsibilidade e proteção ao cliente. Complemento técnico. O ideal é compor a carteira com Tesouro IPCA+, para proteção contra a inflação e previsibilidade no vencimento, além de fundos IMAB ou outros produtos indexados ao IPCA. Olha só o nível de assertividade que o nosso aluno tem ao simular uma entrevista pro Ion. Isso aqui é pro Ion. Sabe por que eu falo que é pro Ion? Porque uma entrevista no Bradesco Principal agora vai ser diferente. Nós já estamos elaborando Bionics para que os nossos alunos possam aproveitar essa maior janela de oportunidade dos últimos anos para o Bradesco. E quando nós criamos ali todo o repertório do Bionic, utilizando a inteligência artificial com a nossa inteligência de mercado, é bem diferente do que isso que vocês viram agora. Então, dentro do Ion, a régua técnica é muito alta, muito elevada, mas você vê a cobrança comercial também. Então, se você está preparado, e eu vejo que muitas pessoas, às vezes, querem ser aquele analista, quer ser a pessoa que vê no detalhe a economia, vê a inflação, e vê a taxa de juros, e vê o mercado indiano, mercado irlandês. Cara, o dia a dia é outro. O dia a dia, a realidade do especialista de investimentos é outro. É você alinhar a sua abordagem técnica com a comercial para que você faça captação de recursos para o banco. Uma meta hoje de captação de recursos do Ion pode girar entre 2, 3, 4 milhões mês. Como é que você vai trazer esse recurso? Sem a parte técnica e a parte comercial. Então, respondendo a pergunta do Guilherme aqui, ó, quais requisitos de fato são cobrados na entrevista para o Ion? A parte técnica é muito cobrada, porque o Ion tem 2.500 profissionais, hoje uma estrutura completa, eles não estão expandindo em massa, não é um tiro de canhão, é de sniper, eu quero este daqui, ou seja, uma pessoa já com base técnica para falar de cenário econômico, produtos de investimentos e montagem de portfólio, que tenha a cultura próxima do Itaú Ion e, claro, principalmente, capacidade comportamental e comercial para que traga recursos. Aqui, nós mostramos para você um pouco da simulação de entrevista. Agora, por que você acha que nós temos 500 alunos que chegaram ao Ion através do nosso MBA PAP? Porque eles têm toda a estrutura de aulas ao vivo, mentorias individuais com o Claudinei, como nós comentamos aqui, não é só eles, são outros profissionais, e eles ainda simulam a realidade que pode acontecer na entrevista. Porque muitas vezes você está preparado, mas e aí, e o nervosismo? Como é que você contém isso? O Renan falou, você às vezes pode ficar nervoso, isso é do jogo, mas quando você treina, você pratica, você simula, no dia vai ser mais uma simulação, você está pronto, está preparado. E isso é muito importante, Fabião. Isso é extremamente importante e boa parte do que é esse sucesso na questão dos nossos alunos conseguirem entrar no mercado financeiro, entrar na área de investimentos e até se desenvolver e escalar na área de investimentos, passa por a gente conhecer a instituição, conhecer a cultura e mais do que isso, conhecer as pessoas que estão à frente muito. A gente não fala... vamos falar aqui do fulano, por exemplo, quem está tocando agora o Ion é o Eduardo Forestieri, não é lá o Eduardo Forestieri, não,
é o Eduardo, ou o Edu, aonde eu trabalhei com ele no Citibank, ele foi o meu superintendente lá, e eu sei ali o que ele pensa em relação a um profissional de alta performance. E você quer mais do que isso? A Vanessa Dermedian, que agora é nossa sócia, ela que tocava toda a parte de abordagem comercial do Citibank. Todas as áreas, a área de investimentos que era nossa, a área de alta renda, diretores, ela cuidava de tudo. Juntamente com quem? Com o Eduardo Forestieri, com o Fábio Horta, que tocou toda a operação do Ion por muito tempo, e é uma das caras mais respeitadas ali do Itaú, com o Ion. Ou seja, a gente entende, veio essa cultura nasceu, vamos falar de 2020, 2021, num grupinho pequeno. O Ion nasceu de um grupinho pequeno que foi validado de 1, 2 anos. Pô, deu certo com o Edu Forestieri e eles conseguiram ampliar e foi um sucesso. Então a gente conhecer essa origem faz toda a diferença. AAA, mesma coisa. O dia que foi criado o AAA, aliás, antes de ser criado, quando estava ali na ideia, Gustavo Lendimuthi nos ligou. Falou, Fábio, seguinte, a gente vai lançar aqui uma estrutura, eu vou te explicar melhor depois. E aí, beleza, vamos lá, fizemos algumas reuniões, lançamos até juntos o AAA. Então a gente sabia exatamente qual é o tipo de profissional, que era diferente do Ion. É uma outra pegada. Agora, a mesma coisa. Pô, o Principal tá vindo com tudo. Onde a gente vai? Fomos na Red, na Dani Castro, que tem uma mentalidade diferenciada. E a gente foi, inclusive ela trabalhou também com a Vanessa Dermedian, a gente foi com a Vanessa Dermedian lá, entendendo o que ela valoriza e o que ela não valoriza. Porque o nosso jogo, pessoal, é estar junto com o mercado. É que quando você fala, estou aqui no Embipap, no Parb, haja um sorriso ali do gestor. Fala, caramba, pelo menos já sabe ali o que eu quero. Se vai ter ou não sei, mas sabe o que eu quero. Sabe o que eu preciso. Eu sei o que a Dani Castro, ela deixou bem claro o que ela valoriza e o que ela não valoriza. Pô, qual tipo de profissional que eu estou buscando? E quando a gente faz o treinamento, quando a gente faz essa indicação de entrevista, a gente já fala, ó, o foco é aqui. Estuda isso aqui. Se prepara dessa forma. Ah, mas eu não sou muito assim, então para você não é legal o Principal. Talvez o Ion, talvez o AAA, talvez o BTG. Então nota que a gente aprofunda. A gente fala instituição, da instituição a gente vai para o segmento, do segmento a gente vai para quem está coordenando o segmento. E isso que faz o nosso aluno ter sucesso, muitas vezes. Porque as pessoas estão falando que preparam, nem sabe quem que é, e mais, às vezes, quando você fala que está se preparando com fulano, até torce o nariz, fala, com fulano. Eles nem conhecem o fulano por conta disso. Ou seja, a gente fez uma história, uma trajetória, aonde a gente abriu esse caminho para vocês. E esse caminho é validado pelos próprios profissionais, porque a gente abre o caminho. Mas uma vez que eu mando lá, por exemplo, eu mando 10 profissionais, são 10 ruins, caramba, o que vai acontecer? Fala, não traz mais ali do PAP, não. Pelo contrário. Então, cada vez mais pessoas entram no Ion, no AAA, agora no Principal, que já começou a ter ali bastante, porque eles querem mais. Sempre perguntam, tem mais? Tem mais? Onde é o aquário? Cadê o aquário? Quero mais peixe desse aquário. É bem isso mesmo, pessoal. Então, quando a gente fala com propriedade aqui, Daniela Castro, Eduardo Forestieri, Gustavo Lendimuthi, no Ambima Summit, a gente teve com a Luciane Eft, que agora que está coordenando também o AAA, o Gustavo Lendimuthi foi para uma outra frente, ele cuidava realmente do recrutamento, crescimento, do modelo comercial ali, a Lu Eft encabeçou bastante o AAA, então está até hoje. Conversamos com ela, Lu, qual que é o próximo passo do AAA? O que vocês estão olhando? O que vocês esperam de profissional? É isso. A gente não quer reinventar a roda, não quero adivinhar. Vou adivinhar, acho que o Ion vai gostar disso. Não, eu preciso entender o que eles estão buscando para que o meu aluno seja interessante para o Ion, seja interessante para o mercado. E quando você entra aqui, você tem esse nível de interesse, porque além de tudo isso, tem os próprios profissionais do mercado. Tem o profissional do Ion, do Bradesco, do Santander, BTG, XP, sendo seu mentor. Ou seja, é mais direcionamento ainda. A gente não quer errar com você. E por isso que dá tão certo o nosso programa. Então, a pergunta aqui do Gui, quais requisitos de fato são cobrados? São tudo isso que a gente trouxe aqui, inclusive com a entrevista em si.